Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com a minha querida amiga, vizinha de sala lá no Smart Center, né? Doutora Edivânia Azevedo e Silva, cirurgia dentista, ela é especialista em ortodontia e está trabalhando com um método muito legal que é o Invisalign. Ele é revolucionário, não é verdade? É verdade, Mônica. Para as pessoas que não querem colar os aparelhos nos dentes ou que usam a imagem, que querem uma modalidade nova de tratamento ortodôntico, o Invisalign veio para atender essa necessidade. Olha, a gente olhando assim, é incrível. Olha, eu quero pegar, mas é isso aqui? É isso aí. Isso aqui está impregnado de uma alta tecnologia. Então, a gente consegue fazer movimentos ortodônticos através dessas placas removíveis. É inacreditável. Então, tem vantagens indescritíveis a respeito disso. Meu Deus do céu. Mas assim, olhando, Edivânia, parece uma coisa assim tão frágil. Do que ele é feito? Ele é feito com um plástico transparente médico e de uma alta tecnologia manufaturada nos Estados Unidos. Então, cada plaquinha dessa, ela é usada apenas por 15 dias, Mônica. Então, cada etapa do tratamento é programado com uma dessas placas. Gente, que coisa massa. Cada movimentação está programado dentro de uma plaquinha dessa. Então, se você precisa girar o dente tantos milímetros, tantos graus, ele está programado para usar 15 dias. Após o uso, passa para uma nova... Como se fosse, vai passar para uma nova etapa. Etapa do tratamento. Exatamente, passa para uma nova etapa. Então, ele não precisa ser de um material pesado, com muitas forças. Então, ele é muito confortável, exatamente por não ter necessidade de ser nada pesado, porque ele é só usado durante 15 dias para essa movimentação. Mas me diz uma coisa, quando a pessoa coloca isso aqui, porque, por exemplo, eu usei aparelho ortodôntico, aquele que você apertava, aquela coisa toda, e doía. Sim. Esse não dói? No primeiro dia que você coloca, existe uma pressão, porque ele trabalha também com forças, assim como o tratamento convencional. Então, o primeiro dia que você coloca, você sente essa pressão que você percebeu aí agora. Entendi. Já no terceiro dia, essa pressão já não percebe mais e a movimentação vai acontecendo nos próximos 15 dias. Agora, do que esses alinhadores são feitos? Eles são feitos de um plástico, um poliuretano mesmo, médico, que com a impregnação dá força que a gente precisa aí. Mas a pessoa põe e tira ou não? Põe e tira. Ela para pode fazer higienização. Para comer. Então, essa é uma das vantagens do sistema. A pessoa pode remover para fazer a sua alimentação e para fazer a higienização, que é uma coisa muito difícil de ser feita para quem usa aparelho ortodôntico convencional. Quer dizer que isso aqui, por exemplo, se a pessoa fizer uma boa higienização, vai evitar cárie. Sem dúvida. Não, evita o problema periodontal, que são os problemas da gengiva, a inflamação de gengiva, que normalmente quem usa o tratamento convencional tem muito, porque não acessa com muita facilidade o fio dental. Então, você tira, remove o aparelho, escova normalmente, usa o seu fio dental como uma técnica normal de escovação, sem ter o agravante das pecinhas coladas ao dente. Então, mas a pessoa come com ele ou não? Não. Remove para fazer alimentação também, porque é mais confortável, faz uma mastigação mais correta. Então, remove também para poder comer. O uso dele, Mônica, é em torno de 17 horas por dia. Então, você pode fazer as suas compensações de horário.
Um dia você tem um evento social, precisa ir num jantar, vai ficar em torno de 4 a 6 horas nessa festa, você pode remover o aparelho e depois você compensa um pouco mais o uso no outro dia. Então, o que preconiza o sistema é que você use pelo menos 17 horas por dia para que a evolução do tratamento se aconteça. Então, você consegue fazer esse dinamismo dos horários. E quanto tempo uma pessoa que usa o Invisalign vai ficar com o aparelho? Existe uma média, vamos dizer assim? Depende do problema que a pessoa tem. Quanto maior a complexidade do problema, mais número de alinhadores são necessários para fazer a correção. O que são alinhadores? Os alinhadores são essas plaquinhas. A gente chama de alinhador porque ele vai fazendo o alinhamento dos dentes. São os posicionadores. Então, por exemplo, uma correção de dentes muito tortas leva mais quantidades desses alinhadores. Mas cada placa dessas não é um alinhador? Cada placa dessa é um alinhador. Então, por exemplo, o sistema é feito assim. A gente faz uma moldagem no consultório, manda essa moldagem para os Estados Unidos. Lá é feito um protótipo em resina da boca do paciente, uma cópia exata dos seus dentes. Tá. A partir daí, isso vai para um computador, para um software, que é uma outra vantagem do Invisalign. Ele te dá uma previsibilidade do tratamento, então você consegue ver o seu início na tela e como vai ficar a movimentação até o final. Você consegue ver o resultado final. Daí, o dentista e paciente consegue visualizar e falar, não, está ok, é isso que eu quero para mim. A partir desse momento, começa a manufatura desses alinhadores. Que legal! Aí já faz personalizado todos os alinhadores do tratamento. Então, imagina, hoje pelo menos 10 alinhadores é o mínimo que se usa no Invisalign. 10 alinhadores, se você dividir em 15 dias, são 5 meses de tratamento ortodôntico. Nossa, mas então é menor o tempo do que os outros? Menor o tempo dos outros. Bom, vamos voltar a falar no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, hoje eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o síndico e a prestação de contas, a obrigatoriedade de prestar contas, de quanto em quanto tempo ele deve prestar contas, como é que isso funciona? Olha, Mônica, essa é uma pergunta constante, às vezes as pessoas têm dúvidas. E muitas vezes elas são levadas a erro em relação a isso. Então é importante a gente discutir isso. A legislação, ela diz que pelo menos a cada ano é obrigatório que o síndico preste contas. Mas muitas pessoas acham que o demonstrativo lá que vem no mês, que vem com o valor do condomínio, e a demonstração, né, onde gastou, por que gastou, aquilo ali já seria a prestação de contas. É, porque o envio do demonstrativo é idêntico à prestação de contas? Não é idêntico. Por quê? Porque a prestação de contas é uma noção técnica. Então, para que haja a prestação de contas, tem que haver o quê? A aprovação do conselho, ou pelo menos a manifestação sobre as contas pelo conselho fiscal ou consultivo e referendado pela Assembleia. Então, tem que ser uma Assembleia, pelo menos uma vez por ano, na qual vai analisar aquelas contas anuais e vai dizer, não, está aceita, não está aceita, precisa ser feita uma adequação na área contábil, na área fiscal. Tudo isso o conselho vai analisar em primeiro lugar e depois os condôminos que estão presentes na Assembleia. Então, é importante dizer que os condôminos têm direito, portanto, a isso, a verificar os documentos durante todo o período do ano. Mas para isso basta pede para o síndico, pede para quem? Pede para o síndico. O síndico é o representante. Eu sempre falo que tem que fazer por escrito, que é para haver a prova de que houve a procura pelo documento. Amanhã depois, se eu quiser contestar alguma coisa, eu tenho prova de que eu procurei, de que eu não tive acesso, enfim. Ele não pode se recusar? Não pode se recusar. O máximo que pode acontecer é dar uma cópia. Muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Já voltamos. Não saia daí. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.
Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.